Tá joia. O título da apresentação, né, do artigo é "O valor de uma universidade pública, qual é o retorno da UERJ à sociedade fluminense", do Bruno Sobral e do Bruno Cabral, essa dupla. Forró e dupla sertaneja. Enquanto o Cabral tá compartilhando, eu já vou rapidinho fazer uma fala para não perder o tempo da apresentação dele. Esse trabalho, né, só queria dar uma contextualizada nele. O objetivo todo desse trabalho é dentro de uma perspectiva sempre de defesa da universidade do ponto de vista orçamentário. A principal razão dele, ele compartilha uma metodologia que foi feita por um grupo de pesquisa da USP, tá? Que também lá, apesar de lá a situação é bem mais confortável, mas também lá recorrentemente sofre esse tipo de, sem aqui exagero, ataques, né? Ou seja, sempre tentam reduzir o orçamento da universidade, né? Nossos colegas agora das universidades federais, infelizmente, também estão passando por um ciclo, né, que, claro, com muita luta, né, buscando reverter. Mas também o que era para a gente um problema reservado para a esfera estadual, agora também, né, tem esse desafio que mostra, então, que a questão não é ser federal, ser estadual, é, de fato, uma forma de entender o modelo de financiamento das universidades e entender ela como uma instituição pública, né? Ou seja, que dar orçamento para a universidade é tão importante quanto dar para a área de saúde, a área de segurança, né? As principais áreas, a infraestrutura. Mas o ponto é que, e aí rapidinho aqui, o ponto é que recorrentemente se questiona o quanto que a universidade é cara, né? Vocês já devem ter visto isso em diversas matérias de jornal, né? Colocando sempre a universidade como uma coisa que ela poderia ter outras formas de financiamento, que ela é cara, que, enfim, que ela poderia usar a expertise de conhecimento dela para vender esse serviço para o mercado e lá, né? Muito blá blá blá. E a gente, com esse trabalho, né, tenta reforçar o argumento de que a universidade ela dá retorno econômico, não apenas social, não apenas científico. Ela dá retorno econômico para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro por apenas um recorte, né? Não fizemos, evidentemente, recortes do ponto de vista da produção científica, mas apenas um recorte sobre a sua atividade básica, que é a formação de estudantes. E a partir disso a gente viu que com as remunerações dos egressos, ou seja, daqueles formados na universidade, né, em algum curto período de tempo, o valor que esses egressos têm trabalhando no estado do Rio de Janeiro, né, ou seja, eles são compatível com o orçamento da universidade. Ou seja, a cada ano, o que ela forma de alunos e quanto ele estimula, gerando remunerações, como a gente bem sabe, a maioria de alta produtividade, né, e por isso são mais remunerados, né, tem remunerações mais altas, né, esse salário seria compatível com o valor dos orçamentos. Né? Então, de modo que o que a gente está querendo dizer aqui, que apesar de, evidentemente, a gente não tem como estimar, né, uma correlação que a gente vê cada etapa, né? Ou seja, quando o aluno sai, para onde ele trabalha, quanto que gera aquela empresa ou a instituição que ele trabalha, né? Mas só pela questão salarial, né, que até no pensamento neoclássico chama isso de capital humano, né? Mas só pela questão salarial ali, a gente já percebe que a universidade não é um custo a fundo perdido, né? Ou seja, ela estimula a economia, ela estimula quadros que geram produtividade e que é importante para os governos e a Assembleia Legislativa, de uma maneira geral, saberem, né, que isso permite, então, esse ciclo que gera aumento de arrecadação e, logo, ajuda ao próprio financiamento da universidade. Então, fecha o ciclo. Ou seja, ela estimula o PIB, ela estimula a produtividade, que aumenta o PIB, e esse aumento de PIB aumenta a arrecadação, que é aonde é o financiamento dela. Então faz todo sentido. Ou seja, é um investimento positivo. Falando aqui no ponto de vista de uma análise econômica, encerro por aqui. Ou seja, é um investimento positivo você investir na universidade, não só pelos méritos, que já bastariam ali, colegas de outras áreas enfatizam muito isso, né? Méritos acadêmicos, impacto social, mas também pelo impacto econômico. Então deixo aí para o Bruno Cabral desenvolver. Obrigado, gente.
Bom, obrigado, Bruno. Então, começar aqui primeiro agradecendo pela oportunidade. É sempre bom estar aqui, retornar, né, poder apresentar novamente meu trabalho. Eh, Agradecer ao professor Bruno, Rodrigo, professor Mauro Osório, todo mundo aqui, professora Renata que está aqui, e cumprimentar todos que estão aqui presentes. O professor Bruno já deu uma grande introdução desse trabalho, né, e qual foi o motivador e a justificativa desse trabalho. Então, falando um pouco da introdução, a universidade no Brasil ela é implementada, em um modelo vertical, de cima para baixo, e a consequência direta disso foi o desprestígio tanto pela sociedade civil quanto pelos governos, né. Então, comumente, quando o Estado ele passa por uma crise financeira, por exemplo, então sempre aparecem sugestões para reduzir o orçamento da educação superior pública, né, a gente vê isso constantemente na mídia. E sempre com aqueles questionamentos, né, sobre eficiência e eficácia dessas universidades, né. Então a gente teve a crise financeira que, abalou o estado do Rio de Janeiro entre 2014 e 16, e a gente teve a UERJ, né, como epicentro de cortes e contingenciamentos. Então, justamente o objetivo desse trabalho, ele é justamente calcular a produtividade, né, que a UERJ agrega nos seus alunos nesse processo de formação. Então, a gente entende que a universidade pública, ela tem 3 principais, atividades, né, que é ensino, pesquisa e extensão, e nesse trabalho a gente está vendo só recorte apenas do ensino, ou seja, a formação de mão de obra. Então a relação universidade e Estado, né. O Estado foi responsável por introduzir a universidade aqui no Brasil, e isso remonta desde a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil. No governo Vargas, a gente surge ali o Estatuto das Universidades Brasileiras, que organiza a estrutura da universidade no país, um molde mais republicano, né, de cima para baixo, e de certa forma excluindo as camadas mais baixas da população. Alguns autores defendem que essa relação ela é pendular. Ora ela incentiva a pesquisa e educação, ora ela assume políticas privativas excludentes. Ah, Novamente, como eu falei, o entendimento que a gente tem, né, das 3 funções básicas, da universidade. Mas destaco também, né, que a universidade ela também pode assumir outros papéis, por exemplo, na saúde, né, com os hospitais universitários. Então, a gente entende que o processo orçamentário de um ente federativo, ele é o auge da prioridade que a sociedade, que elege aquele governo, né, confere às atribuições do Estado. Então eu vou trazer aqui rapidamente 2 tabelas para mostrar um comparativo, né, com o estado do Rio de Janeiro e com o estado de São Paulo, levando em consideração que os 2 estados possuem uma lógica diferente de financiamento das suas universidades públicas, do seu ensino superior público, né. E aí aqui nessa primeira tabela a gente vê as despesas por funções selecionadas no Rio de Janeiro em 2015 e 2018, e a gente vê ali que com o ensino superior em 2015 o valor de gasto per capita era 25,80. Em 2018 caiu para 16,61. Já em São Paulo a gente vê valores completamente diferentes, né, em 2015 124,28, em 2018 uma pequena queda para 128,58. Ah, então é exatamente isso, né, São Paulo destina muito mais recursos, né, dá uma prioridade muito maior ao ensino superior público do que o Rio de Janeiro. A gente tem também, aqui no Rio de Janeiro, a instituição do decreto 22.939 de 97, que institui a conta única do estado do Rio de Janeiro. E ela foi pensada como instrumento de unificação dos recursos financeiros, né, mas na prática ela centralizou a administração pública e diminuiu a autonomia dos órgãos estaduais. Isso quer dizer que a UERJ ela perde o seu poder de discricionariedade na administração dos seus recursos financeiros. Ah, e apesar da emenda constitucional de 71 de 2007, que foi uma grande luta, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela ter garantido os duodécimos, ou seja, a autonomia financeira, ela ainda não foi implementado, né. Então o quadro geral que a gente vê, é o desfinanciamento da universidade pública no Estado do Rio de Janeiro, sendo a UERJ a pioneira nessa modalidade, experimentando uma das mais severas crises entre 2016 e 2017. Hã
Então, aqui estão algumas coisas que vieram na mídia, né, pra solucionar a crise na UERJ. Então a gente teve um artigo do Barroso, em que ele propunha um novo modelo de financiamento, onde os alunos contribuíssem para a manutenção da instituição. E também tivemos em 2019 a PEC dos 06, que previa cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Então, depois dessa contextualização, vou falar um pouco do mercado de trabalho e da produtividade. Então, a gente pega um pouco lá na teoria neoclássica, né, sobre o mercado de trabalho. Ela se assenta sobre as teorias de oferta de trabalho e demanda de trabalho. E aí, a partir dessa visão, a gente consegue mostrar, entender os salários, né, como uma proxy para a produtividade de um trabalhador. Para o lado da oferta, né, o salário ele corresponde ao preço, ao custo de oportunidade do lazer, e as quantidades ótimas de tempo dedicado ao lazer e ao consumo se tornam um problema de maximização de utilidade, como a gente já conhece lá do problema do consumidor. Já pelo lado da demanda, a gente tem que o nível de emprego ele depende do salário real e do poder de mercado que a empresa exerce. O ponto de equilíbrio vai desse mercado é aquele em que o salário real equivale à produtividade marginal do trabalhador. Então, a partir daí, a gente consegue estabelecer essa proxy. Então, a metodologia, e os resultados da nossa pesquisa. Então, a gente utilizou a base de microdados identificada da RAIS, de 2018. A gente não podia simplesmente fazer uma mera comparação da média salarial, porque esse tipo de análise está associada ao que a gente chama de viés da variável condicional omitida. Porque a gente sabe que apenas o local onde aquele indivíduo estuda não é o único fator que determina o salário dele, né. A gente sabe que tem outros fatores que estão ali, conflitantemente, gerando esses resultados. Então a gente sabe que tem fatores como gênero, idade, o estado onde esse indivíduo trabalha, o setor em que ele atua, todas essas coisas vão acabar influenciando diretamente na produtividade. Então, só comparar salário com salário não vai conseguir me mostrar o real efeito, né, da universidade, em que esse indivíduo estudou. Quando o que a gente está tentando fazer aqui é justamente isso, isolar o efeito da do ensino promovido pela UERJ nesses indivíduos. E a gente faz isso através do controle desses outros determinantes. Então a gente utilizou uma metodologia de equações menserianas, onde os níveis de salários, eles estão associados às características, dos indivíduos e dos estabelecimentos que eles trabalham, genericamente, a partir daquela equaçãozinha ali. Vou falar um pouco mais sobre cada um dos termos dessa equação. E para isolar, as variáveis cada uma dessas variáveis, a gente realizou uma regressão multivariada de forma log linear para poder capturar, essa variação percentual. Então a gente definiu 11 variáveis definidas, que foi idade, a idade ao quadrado. Essa hipótese aqui dessa relação quadrática da idade vem na ideia de que o salário ele cresce com a idade até certo ponto e depois ele tende a cair. Tempo de emprego, a variável UERJ, que vai ser o nosso identificador aqui de produtividade dos egressos, e vetores com controle de variável binária de educação, sexo, etnia, e também a gente inseriu variáveis de características do emprego do indivíduo. Então, setor, pela CNAE, vínculo, tipo de vínculo empregatício, o estado e a ocupação. Então, começando aqui pelos nossos dados, a gente definiu aqui, né, entre 2009 e 2018, e a gente constatou que a UERJ ela formou 31.921 pessoas. Então, a partir da base de dados da RAIS, a gente encontrou desses 31.921, nós encontramos 18.751 egressos com vínculo empregatício em 2018. Nós dividimos esse estudo em 3 blocos. No primeiro bloco, a gente fez uma regressão apenas com trabalhadores nível superior e egressos da UERJ. No bloco 2, a gente adicionou essas características individuais e formalizou o nosso modelo. E no bloco 3, respondendo a algumas provocações, né, de que algumas teorias dizem que os vínculos do setor público, eles não, eh
não demonstram eles não estão vinculados à produtividade, a gente eliminou os vínculos do setor público. Então, os resultados que a gente obteve, aqui no primeiro bloco, a gente está comparando apenas trabalhadores com ensino superior. Então, aqui na primeira linha, efeitos do curso superior, a gente vê que esse resultado significa o quê? Que uma pessoa que possua um diploma de ensino superior, ele vai receber 86% a mais, vai ter uma produtividade de 86% a mais do que uma pessoa que não tem ensino superior. E se essa pessoa vier da UERJ, a gente indicou que tem aqui um 21% a mais. Enquanto isso, todas aquelas nossas outras variáveis, elas estão desativadas. Então aqui é apenas nesse primeiro bloco, um efeito, ensino superior ou não. Já no segundo bloco, né, a gente adicionou todas as nossas variáveis e tirou aquela a omissão da variável condicionante, e a gente viu que o efeito de uma pessoa que cursa ensino superior, ele cai para 56%. E se essa pessoa vier da UERJ, cai para 9,6%. No bloco 3, foi aquilo que a gente falou, né, em que a gente retirou ali os vínculos de serviço público e a gente vê que teve um pequeno aumento da produtividade, mas o nosso foco mesmo está aqui nos resultados pelo bloco 2. Então, o que a gente vê na prática, né? A diferença da média salarial de uma pessoa com nível superior em 2018, ele era de aproximadamente R$ 4.400 em comparação ao de uma pessoa cujo nível, que não tinha, né, tinha um nível de escolaridade mais baixo, segundo o IBGE. Então, o salário médio de um egresso da UERJ, ele era de 352,55 centavos, ou seja, aqueles 21% a mais que a gente tinha calculado no primeiro bloco. Então, a UERJ ela gera um acréscimo em relação a quem já possui superior de R$ 952. Então, um trabalhador da UERJ, ele recebe a mais do que uma pessoa que já possui ensino superior, recebe R$ 952 a mais. Então, computando 13 pagamentos mensais, que são os 12 pagamentos do ano, mais o 13º, que cada egresso da UERJ teve, de acréscimo anual. Então, a gente vê que cada egresso tem um acréscimo anual em relação às pessoas de nível superior de 12.380. Considerando aqui a carreira de um egresso, ela deve se estender pelo menos por 40 anos, que é a sua vida laboral útil, né? E pegando os 3.546 formados em um ano, ou seja, essa é a média de alunos formados entre 2008 e 2018, a gente vê que o retorno que a UERJ trouxe para a sociedade foi de 1.547.995.200 reais. Essa quantidade, ela é referente apenas ao diferencial de produtividade entre um aluno da UERJ, e uma pessoa com ensino superior no mercado de trabalho. A gente viu que em 2018, o orçamento destinado à UERJ, ele foi de 1.111.000.000. Então, apenas o diferencial da produtividade agregado pela UERJ, ele cobre em 39% os dispêndios públicos. E se a gente trazer esses 40 aumentos de produtividade para o valor presente, é uma taxa de desconto real de 2% ao ano, que é o que se geralmente utiliza, a gente chega a uma cifra de 1.200.000.000. Ou seja, os formados em um ano da UERJ, eles retornam à sociedade 8% a mais do que o valor dispendiado pelo governo fluminense. E ao considerar o total que os formados da UERJ trazem de retorno, esse valor seria aproximadamente 5 vezes maior, porque ali a gente pegou apenas o diferencial, né, apenas diferença, né.
Mas essa aqui foi o que a gente falou, né, é a produtividade, é o retorno bruto da produtividade, né. A gente está interessado no diferencial líquido, ou seja, apenas as características da UERJ. Então a gente adicionou as características e vai trabalhar com aqueles 9,6%. E a gente calculou que esse valor ele chega, né, ao valor de 1.012 bilhões. Então, o retorno líquido, apenas o diferencial de produtividade que a UERJ oferece à sociedade fluminense é de 91%, considerando apenas educação, excluindo pesquisa, extensão e outros serviços para universidades. Então, quando a gente aloca os recursos na educação superior, né, a gente entende que a gente está concretizando um círculo virtuoso do investimento. Então, esse aqui é o modelo proposto, né, que o investimento público na universidade, ele vai gerar trabalhadores com maior produtividade, que vai gerar um aumento no valor agregado do produto, que vai gerar um aumento da renda, que vai impactar na arrecadação tributária e que, portanto, fechou esse ciclo e vai poder ter novas rodadas de investimento e assim sucessivamente. Então, como conclusão, né, a ideia de uma ineficiência das universidades públicas ela é falaciosa, né, não encontra verdade, nas relações formais da realidade. Esse estudo ele é muito importante para mostrar e reforçar a ideia de que o investimento universitário ele corrobora também para o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. E a gente vê que a UERJ, por meio da produtividade proporcionada aos seus alunos, que posteriormente adentrarão ao mercado de trabalho, ela supre os gastos públicos com o orçamento da instituição ao longo da vida útil laboral desses egressos. E o salário obtido pelos egressos ele é maior que o custo unitário que a gente costuma ver, eh, nesses cálculos, né, geralmente na mídia. Então a gente, ao invés de ficar pensando em forma de reduzir os gastos com o nive com a educação superior pública, a gente deveria estar pensando em formas de reduzir a evasão escolar para aumentar a produtividade do estado do Rio de Janeiro. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Bruno. Parabéns pela pesquisa, né, também, né, muito muito pertinente.